Eu quero hoje falar com você acerca do Salmo 121. Um Deus vigilante, aquele Deus que cuida da gente, que está sempre atento às nossas necessidades, um Deus que vem em nosso socorro. E o Salmo 121 é um salmo de Davi que expressa isso com muito amor, com muito carinho. Davi experimentou isso da parte de Deus e eu quero que você leia comigo o Salmo 121, é um salmo muito bonito, que começa assim: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Eu quero me ater com você hoje no verso 4, fazendo uma análise também de todos os outros versos, porém, o verso 4 é a base da nossa meditação nesta oportunidade. O verso 4, Davi usa palavras interessantíssimas. Ele diz: Eis que não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. Talvez você pense assim, mas pastor, o que significa toscanejar e dormitar? Toscanejar é o mesmo que piscar os olhos. E dormitar significa aquele cochilo, sabe? Aquela coisa rápida assim que você dá e a cabeça chega, pende. Então, é exatamente isso. E o nosso Deus, ele não cochila, ele também não dorme, ele não pisca. Ele é um Deus que não se cansa. Ele está atento a todos nós 24 horas por dia. Os seus olhos estão direcionados a todos. Lá em Provérbios 15, verso 3, diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. É um Deus que vigia. Ele está o tempo todo atento aos acontecimentos nas nossas vidas. Por isso que Davi, ele diz assim: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Davi está falando do poder de Deus. Na época dos primeiros índios norte-americanos, acontecia um fato interessantíssimo. Os pais levavam seus filhos na idade de 13, 14 anos para dentro da floresta mais densa, os colocava dentro de um tronco preparado para eles, para os seus filhos, e depois deles terem sido treinados na caça, na pesca, em várias artes de fazer armadilhas, etc., agora era a hora deles serem testados no mato quanto a vencer o medo. E eles então eram colocados dentro desse tronco e passavam a noite toda ali. Agora imagina, um galho que encostasse, que quebrasse, que caísse, faria um barulho tão grande com o silêncio da mata, que parecia ser um bicho, um animal muito grande que poderia devorá-los. Eles passavam a noite ali, e aquelas horas da noite traziam muito pavor. Parecia coisas que eram de um ano. Uma noite era um ano, era um mês, né? Simbolizava muito tempo. E eles ficavam ali aterrorizados, atemorizados. E então, no final da noite, com o raiar do dia, os pássaros começavam a cantar, o sol adentrava o tronco e aquele jovem, então, ele poderia quebrar a casca e sair dali pronto agora, não mais como um menino, mas considerado um grande guerreiro, um homem da tribo, já poderia até mesmo casar. Veja que coisa interessante, né? E ele então, quando saía dali, alguns passos depois, ele podia ver atrás da árvore o seu pai com o arco, com a flecha, totalmente preparado para intervir caso houvesse algum perigo, algum animal que viesse atacar o seu filho. Assim é o nosso Deus. Ele nos coloca na floresta da vida, às vezes nas mais densas escuridões do mundo que as questões da vida nos proporciona. Mas eis que o nosso Deus está lá com os olhos atentos, vigilantes a todos nós. Os seus olhos não podem jamais nos perder.
ele está atento, não com arco e flecha na mão, mas com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu perdão, com a sua justiça. O arco está na mão, mas também há muitas flechas que ele pode usar em nosso favor. Eu quero pedir a você que lembre-se que Davi era um homem que viveu muitos perigos. Quando pastor diante do rebanho de seu pai, ele teve que defender as ovelhas de um jovem leão, de uma ursa. Lá estava Davi preparado para a batalha. Em Israel, quando ele vai ver os seus irmãos, ele contempla aquele gigante lá debochar um filisteu, e Golias então debochava do povo de Deus. E Davi então intervém e torna-se um grande guerreiro vitorioso, capaz de implementar a derrota mais humilhante ao Golias, quando ele chega e derruba o gigante com a funda e a pedra que ele usou, e é capaz de cortar o pescoço do inimigo com a sua própria espada. Era humilhante demais. O que nós temos é um Deus que cuida da gente. Davi tinha isso na sua mente. Ele fala e que ele ia para aquele gigante em nome do Senhor. Davi sabia que ele tinha um Deus poderoso, poderosíssimo, que tinha feito o céu e a terra. Como não iria defendê-lo? Como não viria em seu socorro? Como não confiar nesse Deus tão maravilhoso, capaz de fazer o céu e a terra, somente para colocar aquilo que ele mais amava neste mundo, que era o ser humano? Plantá-lo aqui era a certeza de um amor cuidadoso, de um amor zeloso. Davi conhecia um Deus capaz de vir ao nosso encontro, não um Deus que nos abandona. Às vezes a vida nas densas trevas, na escuridão da noite, dos problemas do cotidiano, parece que Deus está ausente, né? Parece que ele está lá no céu, na Copacabana celestial, tomando a sua água de coco, balançando numa rede e dizendo que não está nem um pouco preocupado conosco. Mas isso é uma impressão má, humana. Não é verdade. O nosso Deus é um Deus que se importa conosco. Se importa tanto que lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um Deus que ama assim, não abandona. Um Deus que ama mesmo quando nós somos inimigos dele. Lá em Romanos 5,8 fala que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos de Deus. Deus dá a prova do seu amor por nós. Ele não te abandona, ele não me abandona, ele vem em nosso socorro. Por quê? Porque esse amor de Deus jamais nos abandonará. Está no verso 3, não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Imagina o papai atrás da árvore, olhando pelo filho a noite toda. Agora você pensa, ao findar da noite, lá estava o pai sendo visto, e que prazer era o filho saber que o seu coração, que antes passou a noite toda aflito, se ele soubesse que o pai estava do lado de fora olhando por ele, cuidando dele, livrando de todos os perigos da floresta, o coração ficaria em paz. O nosso Deus está presente na nossa vida. Podemos ter o coração em paz porque ele não nos abandona. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. É a promessa de Jesus Cristo. Se ele prometeu estar conosco, por que o temor? Não temas, foi o que Jesus disse aos discípulos quando ele vinha andando sobre as águas, e os discípulos, cheios de temor, cheios de medo, pensando: agora o mar já bravio, o que vem ali deve ser um monstro, deve ser um fantasma. E Jesus diz: não temas, sou eu. Ou seja, o nosso Deus não fica um pai escondido atrás da árvore. Ao contrário, ele está conosco, ele está em nós, e ele está guerreando as nossas guerras, ele está lutando as nossas lutas, ele está, através de nós, vencendo as batalhas. Não temas. Os olhos do Senhor são vigilantes, mas também são vigilantes para aqueles que estão levando uma vida dissoluta, longe de Deus, sem salvação. Ele ama você.
Você que é crente, que está afastado de Deus, fazendo coisas que o entristecem, os olhos do Senhor estão vendo você. Ele está em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Oh, é tempo de voltar para Deus. É tempo de entender que Ele não deixa vacilar o teu pé. Você que está vacilando porque quer. Não seja um vacilão. É tempo de você agora se agarrar em Deus, abraçá-lo e pedir a Ele: Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajude a vencer. Coloca os meus pés em rocha firme. E Jesus diz: eu sou a rocha. A rocha é Cristo. Por que errar? Por que vacilar? Por que continuar assim, se Deus tem uma vida muito melhor para você? Eu costumo dizer que o bom é inimigo do melhor. Enquanto você está achando que a sua vida está boa, eu até concordo. Mas eu quero dizer para você e afirmar para você: a sua vida está boa. Mas se você viver a vida de Deus para você, será muito melhor. Viva a vida de Deus em você. Clame a Jesus Cristo que entre na sua vida e faça com Jesus um propósito de viver para Ele, amá-lo, servi-lo sempre. Esse é o melhor caminho. E Davi, ele fala no versículo 4, eis que não tosquenejará e nem dormitará, ou seja, é um Deus que vela, que cuida, que vigia-nos 24 horas por dia, não para nos castigar, para nos fazer mal. Não, o nosso Deus não tem essa natureza. Ao contrário, ele é amor na essência. Mas o seu amor vem regado de justiça, e quando falhamos, ele permite que as nossas falhas sejam o nosso próprio chicote. Apanhamos porque nós falhamos, e falhamos porque nós não nos colocamos nas mãos de Deus. Porque nós não vivemos a vida que Deus tem para nós. Não andamos no caminho que Ele tem para nós. João 14:6, Jesus Cristo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Talvez você esteja andando em muitos caminhos, mas os caminhos que você está, com certeza, não te conduzem a Deus. E Provérbios fala que há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim é de morte. Esse caminho está te matando, porque esse é o objetivo de Satanás. João 10:10. O diabo tem como ministério matar, roubar e destruir. Matar a sua fé, roubar a sua esperança em Cristo e destruir em você o sentimento de confiança em Deus. Mas no próprio versículo 10 há um complemento maravilhoso. O inimigo vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Jesus tem uma vida melhor para você. Ele tem uma vida abundante para você. Mas para isso, você precisa voltar para Deus, voltar os seus olhos para Jesus e fazer dele o autor e consumador da sua fé. Olhar para Jesus como Senhor da sua vida. Olhar para Ele como o único caminho, a única verdade, o único que tem vida eterna para te dar. E concluindo, quero pedir a você que entenda o que o salmista está falando. O Senhor te guardará. Olha que coisa linda. Estando nas mãos de Deus, os seus cuidados são dispensados a mim e a você, e Ele jamais desistirá de fazer o melhor para nós e o melhor por nós. Alguns pensam assim, e até há alguns cânticos que dizem que o melhor de Deus está por vir. Eu quero dizer uma coisa para você. O melhor que Deus tinha para dar já veio. Ele já nos deu seu Filho Jesus Cristo. Esse é o melhor de Deus. A maior de todas as bênçãos que você pode ter. Não é um carro novo, não é uma boa casa, muito menos um excelente emprego. Um salário astronômico. O que de melhor você pode ter é a sua salvação em Jesus Cristo. E as outras coisas serão acrescentadas. É a promessa de Deus em Mateus capítulo 6, muito especificamente no verso 33, quando ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas lhes serão acrescentadas.
Busque salvação em Jesus. Entregue sua vida a Ele. Viva para Jesus e descubra que Deus que servimos é um Deus que não dorme, é um Deus que sequer cochila, é um Deus que sequer pisca os olhos, porque ama tanto a mim e a você, que Ele está à disposição para nos ajudar, para nos abençoar, para nos corrigir, para nos disciplinar, porque em seu amor Ele revela tudo isso e muito mais que só pode descobrir aquele que recebe Jesus como seu Salvador. Que Deus te abençoe, que Ele desperte o seu coração na direção do seu Filho e que você faça de Jesus o seu caminho, a sua vida, a sua verdade e viva para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Amém? Antes de orar, eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal. Nós precisamos disso para que possamos continuar alcançando outros corações dos salvos por Jesus, edificando-os na graça e no conhecimento do Salvador. Daqueles que ainda não têm a Cristo, que possam ser despertados para a salvação. Conto com você. Toque lá no sininho, se inscreva no nosso canal, dê um like, um joinha, e aí a gente segue firme, falando de Jesus, abençoando vidas, ganhando almas para o reino de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado, porque o Senhor tem sido aquele que cuida de nós. Obrigado porque os teus olhos nos alcançam onde quer que estejamos, seja na escuridão, seja na luz. Para o Senhor tudo é igual, não há diferença. Tu és um Deus que está acima de todas as coisas. Nós te louvamos e te glorificamos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela salvação em Cristo. Ó Deus, alcança-nos, dá-nos a tua graça, a tua bênção em todas as áreas da nossa vida. Alcance os corações que ainda não têm Jesus, que possam hoje tomar uma decisão, receber a Cristo e fazer das suas vidas uma bênção. É nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Jesus Cristo seja a sua razão de viver. Amém?